Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Mãe, eu te amo bem alto. Esse é o filho de uma das nossas entrevistadas de hoje, da reportagem que preparamos para homenagear as mães, mulheres que se desdobram para dar um amor inexplicável para nós filhos. Boa noite, nessa edição também vamos falar trânsito mais seguro e com menos mortes. Esse é o objetivo da campanha Maio Amarelo, que já começou aqui em Votuporanga. Empreendedorismo. Sebrae intensifica atendimentos gratuitos para a população nessa semana. São diversas oficinas. E ainda vamos falar da unidade de sangue aqui de Votuporanga. As coletas acontecem sempre às terças e quintas-feiras e também no primeiro sábado de cada mês. É agora. A Clínica da Mulher e da Criança será inaugurada em breve aqui na cidade. Para a estrutura serão aplicados recursos federais ou estaduais e também da Prefeitura. O espaço vai atender 24 horas mulheres e crianças de Votuporanga. Um convênio com a Unifev deve ser celebrado e alguns detalhes desse serviço já estão sendo discutidos para em breve serem apresentados para a população. E ontem foi dia de sessão na Câmara dos Vereadores. Um dos projetos previstos foi retirado da pauta, já outro foi incluído. Vamos conferir o resumo de ontem. A sessão durou pouco mais de uma hora. Os vereadores aprovaram as contas da Prefeitura de 2015, além de outros projetos e decretos. O que prevê a abertura de crédito adicional de mais de R$1 milhão, que deverão ser utilizados para a compra de materiais para unidades de saúde e contratação de empresa para elaborar laudo técnico das condições ambientais e também trabalho em setores da Prefeitura. O que destina quase R$2 milhões para entidades assistenciais de Votuporanga e também o que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento da desapropriação diária de terreno que pertence ao Sindicato Rural de Votuporanga. Também foi aprovado o título de cidadão votuporanguense para o deputado federal Fausto Pinato. O projeto que destina verba para o Recanto dos Focinhos foi retirado da pauta de ontem porque os vereadores querem analisar melhor essa iniciativa da Prefeitura. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, logo depois do TVU Jornal, a gente transmite a sessão na íntegra. E sábado continuam os encontros do Grupo de Direitos Humanos da Unifev. Você pode participar, é gratuito. Desta vez o encontro promovido pelo Núcleo de Direitos da Unifev vai fazer uma discussão aí sobre o livro O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Herbex. A atividade está marcada para as 3h30 da tarde do sábado, lá na sala de cinema do CIT, que fica no Parque da Cultura. E como está o trânsito aí no seu bairro? A gente tem que dirigir sempre de olho nas nossas atitudes e também na do motorista da frente, né? Tudo para sair e chegar em casa com segurança. Justamente para conscientizar os motoristas, é que começou aqui em Votuporanga e em todo o país a campanha Maio Amarelo, que quer diminuir o número de acidentes de trânsito com morte. O tema escolhido pela Secretaria Municipal de Trânsito para esse ano é 4P, Pare para o Pedestre Passar. A campanha foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No Brasil, ela começou em 2013. Segundo a ONU, o Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de acidentes de trânsito. Aqui em Votuporanga, a frota é de quase 80 mil veículos e diariamente são registrados, em média, 13 acidentes. No ano passado, 1.300 acidentes registrados. Esse ano já, 400 acidentes. Mas é o que a gente sempre fala, né? A mudança de trânsito vem do individual. Se cada um não mudar o comportamento, dificilmente a gente consegue mudar esse status de que o trânsito mata mais que a criminalidade. O trânsito é fundamental, em fazendo ele com cidadania, com civilidade, com respeito, o resultado é positivo, é altamente positivo. A ONU começou em 2010 com a proposta, com o decreto de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito mundial. E nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que em 2015, 12 pessoas perderam a vida no trânsito de Votuporanga. Em 2016, foram 11. E no primeiro trimestre deste ano, 2 pessoas morreram.
O acidente aconteceu aqui na Avenida Emília Arroio Hernandes, quando as vítimas foram atropeladas por um veículo em alta velocidade. Lembrando que a velocidade máxima permitida aqui é de 50 km por hora. O prefeito de Votuporanga, João Dado, diz que a administração municipal está trabalhando para diminuir os acidentes e trazer maior segurança para a população. Nós vamos fazer uma remodelação total de todas as placas, todas elas serão substituídas por placas maiores. Nós vamos ter sinalização especial para o turismo, porque Votuporanga está se tornando, já é uma cidade turística. Nós vamos ter semáforos em maior número, nós vamos ter lombadas onde é necessário para reduzir a velocidade dos veículos e, com isso, mais segurança para todo o nosso povo. Agora vamos falar da região justamente sobre trânsito, porque mais um trágico acidente foi registrado nas estradas aqui do Noroeste Paulista. Agora há pouco, 2 pessoas morreram em um acidente na conhecida Estrada da Uva, ali em Jales. O acidente envolveu 2 carros. A polícia agora investiga o que pode ter acontecido. E outras notícias da região a gente confere agora com Angélica Lima, no Região em 1 Minuto. Boa noite, Ender. Casas de 2 políticos foram alvos de tiros nesta terça-feira. A polícia tenta identificar quem atirou nas casas do vereador e do ex-vice-prefeito de Birigui. Os ataques foram de madrugada, mas ninguém se feriu. A polícia quer saber se os 2 crimes têm alguma motivação política. Depois de quase 15 dias de paralisação, a greve dos Correios terminou nesta terça-feira em Rio Preto e na maioria das cidades dos países. Em relação à entrega de correspondência atrasadas, os Correios informaram que no final de semana houve um mutirão de triagem e que nos próximos dias serão entregues quase 6 milhões de cartas e encomendas. 5 homens armados assaltaram um posto de combustível ontem à noite em Tanabi. Segundo a polícia, os assaltantes chegaram de moto ao local com 2 espingardas e renderam os frentistas. Eles levaram cerca de R$3 mil do caixa e a moto de um dos funcionários do estabelecimento, que foi usada pelo assaltante durante a fuga, mas já foi recuperada pela polícia. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. E você, tem vontade de doar sangue? Já pode agendar o seu horário na unidade de sangue instalada aqui na cidade. Os atendimentos começaram hoje e muita gente já aproveitou, já que com o serviço aqui fica mais tranquilo e bem mais fácil fazer esse gesto tão nobre. Edivan foi o primeiro a doar. Acho que muita gente precisa, o mínimo de quem tem saúde fazer seria isso. Luiz doou pela primeira vez. Para mim é uma gratificação muito grande por poder ajudar o próximo, poder ajudar as pessoas que precisam. As coletas acontecem sempre às terças e quintas-feiras e também no primeiro sábado de cada mês, das 8 da manhã até o meio-dia. A unidade de coleta de sangue de Votuporanga funciona aqui no bairro Pozo Bom, no mini hospital. Um dos maiores pleitos da população era a vinda da coleta de sangue para Votuporanga. Então essa realização, conversando com pessoas hoje, praticando o ato, muitas delas deixaram de fazer isso porque não existia mais em Votuporanga isso. A nossa expectativa é de colher em torno de 300 bolsas mês. Essa expectativa seria de acordo com as nossas necessidades. Nem todas as pessoas estão aptas a doar o sangue. Para ser um doador, é preciso obedecer algumas regras. Primeiramente, tem que estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 70 anos. Os menores de idade têm que vir acompanhados de algum maior de idade. A gente pede e recomenda que quando a pessoa estiver tomando algum tipo de medicação, que traga o nome da medicação para que a gente possa saber se pode doar ou não. A Santa Casa de Votuporanga já tem um novo Conselho Administrativo para a gestão 2017-2019. Adalto Cervantes Mariola foi eleito presidente da mesa diretora. Foram nomeados ainda José Eduardo Alves, vice-presidente, Janaína Cristina da Silva, primeira secretária, e Silvano Oliveira, segundo secretário. Na ocasião, 7 pessoas indicadas pelo Conselho e 2 colaboradores também foram eleitos. O Conselho Administrativo é o segundo órgão na hierarquia da Santa Casa e é composto por 40 membros. E ainda nessa edição vamos falar sobre a Semana do MEI. É uma oportunidade para quem pretende abrir o próprio negócio ou já tem a empresa aberta, mas ainda está com algumas dúvidas.
E já no próximo bloco, mais uma reportagem que preparamos para homenagear as mães. A gente já volta. A população de Votuporanga está se unindo mais uma vez para contribuir com o Hospital de Câncer de Barretos. Vamos lá colaborar. Dessa vez a campanha Ajude uma Criança a Colorir Seus Sonhos é para arrecadação de materiais escolares, como canetinhas coloridas, cola, borracha, tesoura, apontador de lápis, folha de papel sulfite e também lápis de cor. As doações podem ser entregues até sábado na loja 775, Quality Lavanderia, Biofit Academia, Sidney Boni e também na Gráfica Digital. E ontem os alunos do ensino infantil e do ensino fundamental homenagearam as mães no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. À noite teve apresentações musicais e até entrega de lembrancinhas. Também teve homenagem para os avós, tios e amigos. Agora chegou o momento da nossa homenagem para você, mãe, que vive conectada com seus filhos. Parece que sabe antecipadamente o que pode acontecer. Sabe aquele ditado que a mãe fala acontece? Pois é. E essa relação é tão forte que nada destrói nem a vida corrida por conta do trabalho, cuidados em casa e tantas outras tarefas. Na segunda reportagem que vamos exibir agora, você vai conhecer a história de duas irmãs que escolheram a mesma profissão. Uma já é mãe e já está acompanhando de perto cada momento da gestação da outra, que tem o sobrinho também como filho. A Amanda e a Ellen são proprietárias de uma academia de dança aqui em Votuporanga. E a sintonia entre as duas é bem forte, viu? Elas são irmãs, têm 1 ano de diferença uma da outra, mas se consideram gêmeas. A gente vê histórias assim, de gêmeos e a gente se identifica muito, mas desde criança é algo inexplicável. Tudo que uma sente, outra sente, a gente parece que está assim, 100% integrada. Se ela está bem, tudo está bem, e se não está bem também não tem jeito. Assim, a gente sente muito, é uma coisa muito de gêmeos mesmo. A gente sempre fala, somos alma gêmea assim, de alma, né? Não de idade. As duas dividem o tempo com o trabalho de casa e aqui na academia. A gente tem que se dedicar 100% tanto a uma coisa quanto a outra. A escola, ela exige bastante da gente. A gente chega bem cedinho, vai embora bem à noite, e casa, e marido, e mãe, ser mulher, quer dizer, quase mãe, ser mulher, ser esposa, também exige uma dedicação total. Além de serem bem parecidas fisicamente, elas tinham o mesmo sonho, a maternidade. Amanda tem o Solano de apenas 3 anos e desde então o Dia das Mães ganhou outro significado. Eu desde pequena quis ser mãe, sempre. Eu sabia que eu queria muito ser mãe. Mas o instinto que vem quando a maternidade te traz é uma coisa absurda. Assim, parece que eu não tinha... Parece que quando ele nasceu eu só tinha um pouco de medo no primeiro contato, que era muito pequenininha, muito frágil. Mas é uma loucura a responsabilidade que você tem assim na sua cabeça. Assim, Deus te enviou uma vidinha ali, fala sua, cuida da melhor forma que você puder. E a gente tenta, a gente acerta, erra. Mas o que eu fiquei mais encantada é o instinto. Parece que a gente sabe onde chegar, o que vai acontecer. Parece que algo te toca ali, fala, vai lá que ele está precisando, acorda que ele precisa de você. O instinto materno, eu achei incrível. Já a Ellen está grávida de 6 meses. É a primeira experiência como mãe e não precisa nem perguntar se está ansiosa, hein? Só vivendo para você entender entender a fundo o que realmente é isso. E é mágico, assim, é muito, muito forte tudo isso. Enquanto isso, quem recebe os carinhos é o pequeno Solano. Afinal, ser tia é também ser mãe. Sobrinho é como se fosse filho mesmo, né? A gente tem 4 sobrinhos.
Quando o primeiro deles nasceu, que foi a primeira experiência, ele ficava dormindo e a gente babando lá, olhando. Na hora que ele virava, a gente, ó, que lindo. Virava, não fazia nada, a gente ficava babando. 100% emocionante. Parece até que é meu. Eu fico imaginando como vai ser a carinha, tudo que eu passei. Adoro ver novidade aí, chutou, o que ele fez hoje, como que ele está. E é como se fosse meu, né? Então eu fico imaginando quando nascer. Eu não sei, vai ser uma emoção absurda, como se fosse o meu. Mãe, eu te amo, bem alto. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa contrata consultor de negócios para a agência de publicidade e jornal impresso. O candidato deve possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens na região. Interessados, ligar no telefone 17 99638 3614. Salão de Beleza contrata manicure. Interessados, entregar currículo na rua Ivaí, no número 3192. Contrata-se estagiário que esteja cursando Direito e que tenha boa digitação. O telefone para contato é 3423-1969. Empresa contrata analista de treinamento e desenvolvimento. Os candidatos devem mandar os currículos para recrutamento20cc@gmail.com. Há vagas para homens e mulheres com ou sem experiência em vendas. É preciso ter moto ou carro próprio. Interessados, enviar currículos na rua Tocantins, 3132. Então aí algumas oportunidades, né? Se você perdeu alguma, pode ir lá na nossa página do Facebook, que já estão todas lá. Ainda falando de emprego, em março, Votuporanga teve saldo negativo. Isso quer dizer que houve mais demissões do que contratações. Foram 949 desligamentos contra 870 admissões, deixando aí 79 pessoas sem a recolocação no mercado de trabalho. O setor que mais contratou foi o de prestação de serviços, assim como nos outros meses, e o que mais demitiu, o da construção civil. Agora vamos ver como fica o tempo aqui em Votuporanga e também na região. Olá, Inaê, boa noite. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Em São Paulo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens durante o dia e a noite deve ser nublada, com possibilidade de garoa. A mínima prevista por lá é de 15 e a máxima pode chegar aos 23 graus. Em Rio Preto, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva para amanhã. As temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo está bem parecido com Rio Preto. Sol também na presença de algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Os termômetros vão de 16 a 32 graus. Uma ótima noite a todos, amanhã eu volto. Até amanhã, agora a gente vai para o intervalo. Na sequência, temos uma oportunidade para quem pensa em abrir uma empresa, solucionar as dúvidas e sem pagar nada. Não sai daí, é daqui a pouco. Quatro em cada 10 consumidores que usaram o cartão de crédito em março não sabem ao certo quanto gastaram nas compras do mês. Os dados são do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Apesar de não se lembrarem do valor exato, de acordo com o levantamento, 20% dos usuários disseram que viram o tamanho da fatura do cartão de crédito diminuir no último mês, contra 41% de entrevistados que observaram crescimento no valor da cobrança. Lembrando que nesse mês vamos perceber na fatura as novas regras que já entraram em vigor. E tem muita gente que está aproveitando o dinheiro das contas inativas do FGTS para abrir o próprio negócio. Tem uma renda aí complementar, né? E para não perder tempo e dinheiro, é preciso planejar e também ter bastante conhecimento, saber onde está pisando. E quem está a fim de se tornar empresário pode aproveitar a programação da Semana do MEI, que está sendo promovida aqui em Votuporanga e também na região. Fazer contas, anotações, pesquisar. Essas são ações que devem fazer parte da rotina de quem tem ou pretende abrir o próprio negócio. Você perder aquilo que você tem, o esforço, a sua dedicação, o seu sonho e o seu capital,
muito triste. O Sebrae ele consegue fazer com que você tenha esse risco planejadamente, para que você realmente, se for investir, se for abrir um negócio próprio, invista num negócio que vai te dar um retorno financeiro viável. Estima-se que no Brasil são mais de 3.600.000 micro ou pequenos empresários e muitas outras pessoas que querem entrar para essa estatística. Por isso, o Sebrae essa semana está de portas abertas com uma programação diversificada e gratuita. É a Semana do MEI, voltada exclusivamente para atender quem já tem um CNPJ ou está pensando em conquistar um. É uma semana que nós colocamos todos esses serviços, sistema de mutirão, com caravanas na cidade, com carro no centro da cidade, com toda a equipe voltada ao atendimento, não só da parte técnica e teórica, mas também na parte de prestação de serviço do Sebrae. E contando também com as nossas oficinas, né? Nós temos uma série de oficinas práticas direcionadas a este público nessa semana. Como regra geral, pode ser MEI quem tem rendimento anual máximo de R$60 mil, não podendo ter participação em outra empresa como sócio ou titular, e ter no máximo um empregado com salário mínimo ou o piso da categoria. Ainda na programação do MEI, está rolando nesse momento a oficina no campo, Controlar Meu Dinheiro no Campo. Também aqui no escritório regional do Sebrae tem oficinas até na quinta-feira, na sexta e no sábado. Inclusive, sexta e sábado, o Sebrae Móvel vai ficar na Praça da Matriz para solucionar todas as dúvidas de quem passar por lá. Tudo gratuito, viu? O telefone do Sebrae aqui de Votuporanga é o 3405-9460. E aí, galera do Futeblog, tudo tranquilo, beleza? Hoje é terça-feira e apesar de ter terça-feira, temos um jogo marcado para essa noite, jogo válido pela Copa Sul-Americana. Ponte Preta vai até a Argentina enfrentar a equipe do Ginásia Esgrima. Primeiro jogo no Moisés Lucarelli, 0-0. Ponte Preta precisa aí fazer um golzinho para seguir na competição Sul-Americana. Outros paulistas também vão jogar Sul-Americana essa semana. O Corinthians joga amanhã contra a Universidade do Chile, né? O Corinthians aí comemorando o título paulista ainda. A grande preocupação do Carille agora é com relação aos reforços, né? O Roberto de Andrade já disse que deve trazer alguns reforços lateral. Por quê? Porque agora os nomes do Corinthians começam a ser visados, né? O caso do Guilherme Arana, por exemplo, é o caso do Pablo, né? O Pablo que pode estar emprestado até o final do ano, pode vir para o Corinthians em definitivo, mas aí existe uma engenharia da diretoria envolvendo aí o jogador Malcolm, né? Com relação a direitos federativos do jogador. Então, busca de reforços no Corinthians, porque o brasileiro começa agora, no próximo final de semana. Então as equipes agora começam a se reformular, né? É o caso, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras que apresentou o técnico Cuca, né? O Cuca, velho novo treinador palmeirense, que conhece tão bem o elenco, né? Querido, né? Pela torcida palmeirense, né? Atual campeão brasileiro. Depois de 5 meses, então, o Cuca retornando para dirigir o Verdão. Eu acho muito acertada esse retorno do Cuca, né, no comando do Palmeiras, porque é nada melhor do que alguém que conheça o seu elenco, sabe onde trabalhar, sabe os pontos fracos da equipe. Então eu acho que mais uma vez o Palmeiras, administrativamente falando, acertou em trazer o Cuca. São Paulo, né, só completando, o São Paulo também vai jogar pela Copa Sul-Americana essa semana, joga na quinta-feira contra o Defensa e Justiça, e é um time que vem aí, também procura se reforçar. O Rogério Ceni não sabe ainda se vai contar com o Lugano, algumas outras peças devem sair, mas por consequência também outras devem chegar. O Santos joga pela Copa do Brasil, um jogo
de volta, joga em Belém contra a equipe do Paysandu. O Peixe venceu por 2-0 e o Dorival continua aí apostando na boa fase, né, no retorno da boa fase do Lucas Lima. Lucas Lima que vem gradativamente recuperando o seu melhor futebol. Bola ele tem, o jogador só precisa ter cabeça para continuar trilhando aí. O jogador que já passou pela seleção brasileira, vem sendo lembrado inclusive pelo Tite. Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Valeu, Jefferson. A gente fica por aqui. As primeiras notícias dessa quarta-feira você tem no Jornal da Manhã Unifev, às 8h15 da manhã. Eu volto amanhã, logo depois do programa Nos Corredores do Poder. Assista já já a sessão da Câmara na íntegra. Tchau, tchau.